Nós vamos começar ali em Gênesis capítulo 28. Quem tem uma promessa de Deus aqui, levanta sua mão e diga glória a Deus. Amém. Todos nós temos uma promessa de Deus, temos algo que Deus ele falou ao nosso coração. Mas há passos que nós precisamos seguir para que essas promessas elas venham sobre a nossa vida. Amém? Aqui Deus ele havia falado algo a Jacó. Jacó havia seguido uma orientação do pai dele. Aqui diz assim que Isaac chegou a Jacó e falou: Jacó, você não vai tomar como esposa nenhuma das filhas de Canaã. Não, você vai na nossa terra, você vai na nossa parentela e de lá você vai tomar uma esposa para si. Aí, o que Jacó ele fez? Ele começou a obedecer ao pai dele. E nessa obediência, ele teve uma grande experiência com Deus. Quando ele foi a sua parentela, quando ele foi buscar da sua parentela uma esposa para si, ele teve uma grande experiência com Deus. E é isso que nós precisamos entender. Vamos lá em Gênesis, capítulo 28, no versículo 6. Vendo, pois, Esaú que Isaque abençoara Jacó e o enviara a Padã-Arã para tomar mulher para si dali, e que, abençoando, lhe ordenara, dizendo: não tomes mulheres das filhas de Canaã, e que Jacó obedecera a seu pai e a sua mãe, e foi a Padã-Arã. Vendo também Esaú que as filhas de Canaã eram más aos olhos de Isaque, seu pai, foi-se Esaú a Ismael, e tomou para si por mulher, além das suas mulheres, a Maalate, filha de Ismael, filha de Abraão e irmã de Nebaiote. Partiu, pois, Jacó a Berseba e foi-se a Harã. E chegou a um lugar onde passou a noite, porque já o sol era posto, e tomou uma das pedras daquele lugar e a pôs por sua cabeceira, e deitou-se naquele lugar. Aqui diz que enquanto Jacó ele estava em obediência a Deus, Esaú ele decidiu não obedecer a Deus. Ele decidiu fazer exatamente aquilo que era mal diante dos olhos do pai dele. Foi uma decisão dele. Mas a decisão de Jacó é que nós temos que aprender com ela. Através da obediência de Jacó, Jacó ele teve uma grande experiência com Deus. E é isso que nós precisamos entender. Que todas as vezes que nós obedecemos a palavra, que nós seguimos, que nós guardamos a palavra de Deus no nosso coração, ainda que seja uma exortação, ainda que o pastor ele tenha pregado e aquela palavra te feriu, aquela palavra te machucou, mas você disse: não, eu vou largar isso, eu vou largar aquilo, eu vou deixar tudo e eu vou servir a Deus. Ainda que tenha sido doloroso para você, todas as vezes que você obedece a palavra de Deus, você tem uma experiência com Deus. Você é marcado ali pelo poder de Deus, você é marcado ali com experiências com Deus. É isso que nós precisamos entender, que a nossa obediência faz com que nós tenhamos experiências com Deus. A nossa obediência à palavra faz com que nós vejamos a glória de Deus sobre a nossa vida. Quando nós obedecemos a palavra, nós vemos a maravilha de Deus marcando a nossa vida. Nós vemos a experiência de Deus chegando à nossa vida, e foi isso que Jacó ele fez. Aqui diz que partiu Jacó de Berseba e foi-se a Harã, e chegou a um lugar onde passou a noite, porque já o sol era posto, e tomou uma das pedras daquele lugar e a pôs por sua cabeceira, e deitou-se naquele lugar. Jacó ele simplesmente partiu. Ele não levou nada consigo, ele não tomou nada consigo. Talvez Jacó ele não tivesse nenhuma moeda, porque ele se deitou ali mesmo no caminho onde ele estava, e ele pegou uma pedra como cabeceira. Ele chegou ali, talvez alguns pudessem pensar: não, Jacó ele não tem nem aonde reclinar a cabeça, ele não tinha nem aonde descansar. Ele parou ali no meio do caminho, ele estava ali sozinho. E muitas vezes na nossa caminhada com Deus, nós nos pegamos assim, sozinhos. Ali Jacó, ele não tinha um tostão ali para ficar na casa de alguém, não tinha ninguém que ele conhecia na qual ele pudesse repousar ali a sua cabeça. Talvez ele, aparentemente, para nós seria o fim, o fundo do poço, a sarjeta ali, porque ele deitou ali mesmo onde ele estava, no meio do caminho, e ele pegou uma pedra como cabeceira. Muitas vezes na nossa caminhada com Deus nós nos vemos assim, sozinhos. Não tem aonde nós nos apoiarmos. Não tem alguém que possa nos ajudar. Somente Deus ele pode nos ajudar. E muitas vezes Deus ele
deixa com que nós chegamos a esse ponto sozinhos. Muitas vezes é preciso que você fique sozinho para que você tenha experiências com Deus. Muitas vezes é preciso que você esteja sozinho ali para você buscar Deus, para você chegar mais perto de Deus, porque foi isso que aconteceu com Jacó. Jacó, ele teve uma experiência com Deus, ele estava ali sozinho. Ele não tinha onde se apoiar. Quando te falta o chão, quando te falta ali o apoio, é essa hora de você ter experiência com Deus. É essa hora de você ver o milagre de Deus sobre a sua vida. E muitas vezes na nossa caminhada com Deus, nós nos pegamos assim, sozinhos, sem apoio. Não tem ninguém na qual você possa se apoiar, não tem nada onde você possa se apoiar. Mas ali diz que Jacó, ele pegou uma pedra que estava ali no meio do caminho para reclinar a sua cabeça. E da mesma forma que Jacó ele fez, nós temos que fazer também. Às vezes no meio do caminho nós temos deixado uma pedra. A pedra é a própria palavra de Deus, é o próprio entendimento que Deus ele trouxe ao nosso coração. E muitas vezes no meio da nossa caminhada nós vamos deixando o entendimento. Muitas vezes no meio da nossa caminhada, quando surge uma luta, quando surge uma adversidade, uma aflição, uma angústia, uma ansiedade, nós deixamos no meio do caminho a palavra de Deus. Aqui diz que Jacó, quando ele estava sozinho, ele pegou a pedra ali como cabeceira. Ele reclinou a sua cabeça sobre aquela pedra. Da mesma forma, nós temos que lembrar da palavra de Deus. Aqui diz que já era tarde quando ele se deitou. Quando ele resolveu se deitar, o sol ele já tinha se posto aqui, porque já o sol era posto e tomou uma das pedras daquele lugar. E muitas vezes o sol já é posto na nossa vida. Parece que nós deixamos todas as revelações no meio do caminho, nós nos esquecemos da palavra de Deus. Então é hora de você parar. Quando você se acha sozinho, quando você começa a se sentir sozinho, é hora de você parar e começar a buscar a palavra de Deus, começar a buscar o entendimento de Deus sobre a sua vida. É quando o sol é posto, é quando não há revelação da palavra, é quando parece que Deus ele não fala mais com você, é a hora de você parar. É quando você se sente angustiado, quando você se sente ansioso, você não sabe que direção tomar, que decisão tomar, para onde ir. É a hora de você parar. É a hora de você parar, assim como Jacó ele parou. Ele parou naquele momento, ele pegou uma das pedras daquele lugar. É a hora de você parar e de você se lembrar das promessas que Deus ele falou ao teu coração. É isso que eu venho dizer para você hoje. Eu não vou te dar mais uma promessa, eu não vou te dar mais uma revelação, apesar de muitas revelações terem na palavra de Deus. Começa a se lembrar daquilo que Deus ele já tem falado a você, do entendimento que Deus ele já tem te dado, das pedras que você foi deixando no meio do caminho, do entendimento que você foi deixando no meio da sua caminhada com Deus. Começa a se lembrar delas e começa a reclinar a tua cabeça sobre elas. Porque reclinar a cabeça ali é você reclinar o teu pensamento. É você começar a se lembrar das promessas que Deus ele te deu, do entendimento que Deus ele trouxe ao teu coração. Jacó ele pegou a pedra que estava no caminho e ele reclinou a sua cabeça. Muitas vezes a nossa mente ela é um campo de batalha. Muitas vezes o inimigo ele vem dizendo que não dá certo, que não tem jeito, que você entendeu tudo errado, que a promessa de Deus ela não é para você. É a hora de você parar e de você se lembrar das promessas que Deus ele te deu. É hora de você parar e colocar o seu pensamento na palavra de Deus. Firmar o teu pensamento sobre a palavra. Porque Jacó ele fez isso. Ele pegou a pedra que estava ali no caminho e ele reclinou a cabeça. Então é a hora de você se firmar. Firmar o teu pensamento sobre a palavra de Deus. Satanás, não adianta. Tua doença ela está amaldiçoada. Porque eu já fui curada pelas pisaduras de Jesus. Demônio, não adianta. No meu casamento não tem jeito. Porque a Bíblia diz que o que Deus uniu o homem ele não separa. A Bíblia diz que o amor ele não acaba. É hora de você começar a reclinar o teu pensamento, firmar o teu pensamento. Não dá espaço para o diabo agir na sua mente. Porque se você começar a aceitar aquelas sugestões do diabo para a sua vida, você vai ser uma pessoa fracassada. Você vai viver ali caído, você vai viver ali frustrado. Por quê? Está faltando reclinar a tua cabeça, está faltando firmar o teu pensamento sobre a palavra de Deus. É o que é assumir. Meu Deus, é você se lembrar que Deus ele te deu abundância. Ah, mas eu estou passando por um desespero na minha vida financeira, eu não sei como pagar minhas contas, eu não sei como isso, e chegou a conta de luz, e tem a conta de água, e tem o colégio das crianças. É hora de você parar e se lembrar da promessa de Deus na sua vida, e firmar o teu pensamento sobre a promessa de Deus.